Boa noite, então, oficialmente. Vamos dar início a mais uma sessão da nossa semanal sessão Rezendinho para Todos. Estamos aí com a presença dos costumeiros que nos prestigiam. O professor Bezecri tem vindo sempre aí assistir. Muito obrigado, professor Aranda, Soninha, enfim, o pessoal que tem prestigiado. Hoje a nossa convidada doutora Fernanda Freitas Oliveira, foi nossa aluna e depois uma colega querida, médica da maternidade escola. Ela é, além de médica da maternidade escola, é também do núcleo perinatal da UERJ, tem um mestrado em medicina pela UFRJ e doutora pela UF. Então, a Fernanda tem todos os predicados aí para nos brindar com uma linda fala sobre um assunto que cada vez mais fará parte de uma rotina pré-natal, um pré-natal diferente, e sobre isso a Fernanda vai nos falar. O pré-natal nas pacientes após cirurgia bariátrica. Então, Fernanda, obrigado e com a palavra. Obrigada, professor Jorge. Obrigada a todos aqui presentes. É uma oportunidade muito especial poder falar nessa sessão. Obrigada pelo convite. Falar para aqueles que foram nossos professores, né, e sempre serão, você, o professor Bezecri, talvez mais alguém que eu não esteja reconhecendo aqui sem imagem, mas é uma honra muito grande. Espero que vocês possam trocar bastante com o que a gente vai conversar aqui hoje e fiquem à vontade, como você preferir, Jorge, dúvidas no final ou durante, o que você achar Acho que as melhor da dúvidas no dinâmica, final, para Zoom, tá fica bom, melhor no final. tá ótimo, perfeito. Eu vou compartilhar então aqui a apresentação. Me confirma se você vê bem. Perfeito, tudo certo. Tudo Ótimo, bem? faço Bom, direitinho. tá Uhum. ótimo. Ah, deixa eu só te sumir com as imagenzinhas aqui. Ok. Bom, como o professor Jorge falou, a ideia da discussão de hoje, da apresentação de hoje, é que a gente fale um pouco sobre o pré-natal após a cirurgia bariátrica, né? Esse é um ambulatório, uma linha de cuidado que a gente tem agora fazendo praticamente 10 anos lá na maternidade escola. Ela começa ali em torno do início de 2015 e acontece sempre às quintas-feiras pela manhã. E ao longo desse período, que agora já não é mais tão pequeno assim, a gente veio acumulando um pouco mais de experiência, de conforto e também de dúvidas, sem dúvida, né, talvez mais de dúvidas do que tudo, a respeito do tema, que no início era novo, a gente recebia casos de maneira bem espaçada, durante um determinado momento a gente teve um volume até baixo para o que a gente pretendia, mas que de repente se torna um ambulatório com uma demanda grande, uma demanda semanal, mensal, bastante numerosa, a ponto de hoje a gente já ter necessidade de um segundo turno com esse mesmo perfil para poder atender melhor, acomodar melhor essas mulheres. E essa é uma coisa que está em discussão atualmente lá, a expansão desse ambulatório, né? Tamanha a procura, a demanda e o número de pacientes que surgem para segmento, porque em algum momento das suas vidas fizeram uma cirurgia bariátrica e agora estão grávidas. Então, para a gente poder começar a falar da gestação, do pré-natal após a cirurgia bariátrica, é importante a gente contextualizar ah, é, é, como é que tá como é que hoje a gente vê a obesidade, o sobrepeso, porque essas mulheres naturalmente vêm de uma situação como essa, que passam por uma cirurgia com o intuito de perda de peso, e aí em algum momento a gravidez atravessa tudo isso, né? Então, a última vez que eu tinha revisto esses dados para falar sobre esse tema, já faz aí uns 2 anos, um pouco mais, e na fonte do Ministério da Saúde que observa esses dados de obesidade, eu tinha dados de 2016. E aí agora, checando mais recentemente no início do ano, já para a apresentação dessa sessão, eles já atualizaram para dados do ano de 2022. E é bastante impressionante o aumento que a gente observa, né, dos dados de 16 para 22, e quando a gente lança o olhar mais para trás, lá para os anos 80, e traz para cá, o aumento é ainda maior. Em 2022, o que a OMS nos mostra é que 1 para cada 8 indivíduos vivem com obesidade. Tá? A presença da obesidade, né, a prevalência da obesidade, mais do que duplicou desde os anos 90. Na versão anterior que eu havia apresentado desse tema,
A gente já tinha visto que de 75 até 2016, a obesidade havia aumentado em mais de 3 vezes, havia mais do que triplicado, e dos anos 90 para cá, ela mais do que duplica. Se a gente considera a população adolescente, a gente observou um aumento de mais com sobrepeso e 890 adultos com sobrepeso, 44% são mulheres, daqueles com obesidade, 15% são mulheres. Tá? Então, daí, é dessa população crescente de pessoas portadoras de sobrepeso e obesidade é que, de algum modo, deriva essa nossa população que, em submetendo a uma cirurgia bariátrica, engravidando após, chega aos nossos pré-natais, né? Atualmente, se considera que a obesidade e o sobrepeso estão mais associados ao desfecho morte do que propriamente à desnutrição no mundo, né? Isso é bastante, bastante impactante, porque é uma mudança realmente dos anos 70, 80 para cá. E assim a obesidade se torna o problema de saúde mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. E quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, o que se tem hoje é que em torno de 80% das cirurgias bariátricas são em mulheres, tá? Eh, Quando a gente olha para esse trabalho, cujo objetivo não tinha nenhuma relação direta com gestação inicialmente, mas é um trabalho com uma casuística grande, que começa, a acompanhar mulheres na Suécia lá nos anos 80, o que a gente o tinha por obje mulheres e homens, né, e tinha por objetivo relacionar a perda de peso e a cirurgia bariátrica com diversos efeitos, dentre eles o efeito morte. O dado que eu extraio dele que importa para hoje é que, quando eles analisam esse grupo de homens e mulheres, eles percebem que as mulheres superam os homens na procura pela cirurgia bariátrica em 3 para 1. E aproximadamente 70% dessas mulheres que operam, né, que se submetem à bariátrica, estão em idade fértil. Isso tudo é para contextualizar a chegada dessas mulheres a nós, obstetras, e ao cuidado pré-natal. A gente sabe também que a redução do IMC, a perda de peso, ela está diretamente relacionada a uma melhora da fertilidade, a uma regularização dos ciclos e, portanto, a maior chance de gestar, né? E essa melhora da fertilidade está diretamente ligada à magnitude de perda. Até mesmo trabalhos que estudaram mulheres em procedimentos ou em algum tipo de acompanhamento de reprodução assistida observaram uma menor necessidade de gonadotrofina, assim como uma maior quantidade de folículos observados e, portanto, de ócitos capturados, e ócitos fertilizados também, com consequente maior taxa de gestação. Então, tanto na melhora da fertilidade de modo espontâneo, quanto na melhor resposta às técnicas de reprodução assistida, tudo converge para que a perda de peso em mulheres obesas, em especial através da técnica cirúrgica, vão fazer com que a gente leve mais mulheres em pré-natal. Aí, algumas questões, não são as únicas, mas são talvez as principais, algumas questões são levantadas a respeito desse tema. Só um minutinho, deixa eu deixar. Algumas questões são levantadas a respeito do tema, e quais são elas, né? Quais são as principais? E esse grupo de questões aqui, eu me baseei num consenso de especialistas que foi publicado em 2019, que, por incrível que pareça, se por um lado a gente observa a atualização dos dados relacionados à obesidade e sobrepeso no mundo, por outro, a tentativa de atualizar a revisão para essa aula, ela não foi muito exitosa, no sentido de que o que eu tinha de material mais interessante, mais robusto e mais atual há coisa de 2 anos atrás, segue bastante parecido com o que a gente tem hoje. Pouca coisa de lá para cá mudou, ou saiu com um nível de evidência mais forte. Então, esse consenso, essa publicação que reuniu especialistas de diversas áreas em torno das principais questões, serve um pouco como um norteador dessa apresentação, porque traz também, ou pelo menos resume também, quais são as nossas principais dúvidas quando a gente atende e cuida de mulheres gestantes pós-cirurgia bariátrica. Em relação com desfechos,
com qual intervalo que seria o recomendado, né, ideal, entre a cirurgia bariátrica e a gravidez subsequente? Existe um número mágico, um número contraindicado ou recomendado? Como é que também isso se mostra, né, com o que se tem de dado até o momento? Quais os riscos maternos e fetais que a gente deve monitorar, com os quais a gente deva se preocupar? Quando eu falo intervalo de tempo entre a bariátrica e a gravidez, a bariátrica como um fator de melhora da fertilidade, eu preciso necessariamente pensar, então, se eu vou planejar algo, que métodos contraceptivos estão mais indicados agora nessa mulher que operou, que não tem mais sobrepeso. E o rastreio, por exemplo, para o DMG, que talvez seja um dos tópicos mais desafiadores para a gente discutir hoje, seja esse rastreio e o manejo do diabetes gestacional na paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica. Como que a gente analisa, interpreta e conduz isso? Né? O acompanhamento específico dessa gravidez, em especial com relação às recomendações dietéticas, às suplementações, como eu monitoro. Esse também é um item que é um desafio e que demonstra uma coisa que a gente vai falar ao longo de toda essa conversa, demonstra a importância da equipe multidisciplinar integrada, trabalhando em conjunto, discutindo preferência em conjunto e ao vivo ali com a paciente o tempo todo, o que vai ser feito. E no final das contas, né, depois que passa o nosso período maior de cuidado ao longo do pré-natal, e a amamentação, muda alguma coisa? Em termos de recomendação, em termos de qualidade do leite, o que a gente tem com relação à amamentação especificamente para essas mulheres que se submeteram à cirurgia bariátrica? Então, essas são as grandes perguntas que vão nortear o que a gente vai discutir, é claro. Outras podem surgir ao final da apresentação e a gente vai tentar também debater em função do que foi trazido aqui. Bom, quando a gente fala do tipo de cirurgia realizada e há quanto tempo ela foi feita, a gente vai entrar então agora nas principais técnicas, tá? Eu não sou cirurgiã, então é obviamente que o que eu vou apresentar aqui é um dado da literatura e é o dado da maternidade das pacientes que chegam para nós. A literatura fala que a distribuição das técnicas atualmente é mais ou menos essa que está aí. A gente teria uma divisão quase igual entre a gastrectomia em sleeve, a gastrectomia vertical, e o bypass Y de Roux. E uma pequena proporção de pacientes teria a utilização da banda gástrica ajustável. Tá? Isso, como eu disse, é um dado de literatura. Como é que a gente vê as pacientes que chegam lá na maternidade escola? A grande maioria dos pacientes que chegam para nós foram submetidas à técnica de bypass Y de Roux. A gente tem pacientes também submetidas à gastrectomia sleeve, né? Mas não é no mesmo com o mesmo equilíbrio que esse dado da literatura mostraria para a gente aí. A gente recebe bem mais bypass do que sleeve aqui. E a gente não recebe banda gástrica, eu imagino que os nossos colegas cirurgiões não tenham já na literatura já é uma técnica menos frequente, né? Mas sem dúvida nenhuma na prática o que a gente vê as pacientes que são atendidas pelo SUS e que portanto chegam depois para a gente para pré-natal, a gente não recebe banda gástrica. Não me lembro nesses 10 anos da gente ter recebido alguma vez, tá? Se mais alguém sobre isso, mas é basicamente sleeve e bypass, tendo um número bem maior de bypass do que de sleeves, tá? Só para relembrar, o sleeve é uma cirurgia essencialmente restritiva, né? Claro, ela tem algum impacto em absorção também, mas o principal mecanismo de redução de capacidade é por restrição mesmo, tá? E o Y de Roux, não, ela tem um mecanismo misto, restritivo e também desabsortivo. E ambos os sistemas, né, as técnicas vão ter as suas repercussões ao longo do pré-natal, tá? Quando a gente fala da técnica e do tempo entre a cirurgia e a gravidez, naturalmente vem essa pergunta, né? Qual seria o intervalo recomendado? E aí a técnica vai ter importância, vocês vão ver já. A gente acaba dando referência, né, nas grandes sociedades, nos grandes produtores assim, de conhecimento, e a gente vai vendo dados que em alguma medida se superpõem, outras não chegam a um consenso ideal. Se a gente for ler o boletim do ACOG, que aqui eu quero até frisar, ele é de 2009, mas ele está na nova lista do ACOG como reafirmado, sem modificações, agora em 2025, tá? Então, por mais que ele seja uma publicação que já tem algum tempo, ela está revisada e reafirmada para 25, interessante olhar, e ela fala como um número ali de um tempo de espera em torno dos 18 aos 24 meses para engravidar.
sem fazer uma distinção muito exata por técnica, mas em torno desse período. Outras publicações mostram assim que 50% das gestações, metade delas, acabam acontecendo antes de 1 ano e meio. E 80% delas não tiveram um planejamento específico. E uma parte também o uso de anticoncepcional oral. Então, a gente dá dado, mas ao mesmo tempo a gente tem um número grande de gestações não planejadas, acontecendo em vigência de uso de anticoncepcional oral. Bom, então a gente precisa discutir tempo, a técnica, se é que a técnica tem alguma coisa a ver com o tempo, e ao mesmo tempo como planejar melhor, né? Outras publicações falam no intervalo de cirurgia para menos de 2 anos. Bom, fica sempre parecendo que um intervalo aí entre 12 e 24 meses terminaria por cobrir quase todas as publicações. Intervalos maiores do que 2 anos se relacionariam com alguns desfechos, intervalos menores que 2 anos com outros desfechos. Esse número do intervalo de tempo entre a cirurgia e a gravidez ainda é um número que demanda mais estudos, mas a gente vai ver à frente que esse consenso de 2019 direciona um pouco isso melhor com relação à técnica. Tá? Quando a gente discute o tempo maior ou não, né, do que 18 meses, com relação a deficiências e desfechos, esse trabalho, por exemplo, que é um trabalho grande, que tem um N razoável de pacientes, a gente vê que o número de pacientes estudados na maioria dos trabalhos que versam sobre o tema da cirurgia bariátrica é pequeno. Tá? Enquanto quando a gente vê trabalhos assim com mais de 100 casos, aqueles maiores, como eu mostrei lá, o antigo, né, mas que visava focar no quanto as mulheres procuram trabalhos de mais de 1000 casos, são de muitas e muitas décadas de segmento, tá? Pacientes operadas há mais de 18 meses, comparados com pacientes operados há menos de 18 meses, o que a gente vê é uma ocorrência de anemia ferropriva maior naquelas operadas há mais tempo, mas sem diferença entre outros vitaminas e micronutrientes. O intervalo mais longo, então, parece ter aumentado um risco de anemia, mas não teve grande diferença em outros desfechos. Outra entidade que é muito respeitada e sempre consultada quando a gente busca diretrizes, né? Ela própria assume no seu documento que as recomendações atuais de retardar a concepção de 12 a 18 meses têm uma base muito maior, talvez, de um risco teórico do que propriamente em evidência. Existe uma necessidade de uma abordagem mais personalizada, levando em consideração a idade materna, o risco nutricional. E aí, vendo a quantidade de dúvidas que existem sobre o tema, a gente chega a essa publicação mais recente, que já é de 2019, mas ainda é recente, perto do que se tem, que demonstra o seguinte: talvez a melhor consideração sobre o tempo deva levar em conta a estabilização do peso, porque a gente sabe que logo depois da cirurgia existe um momento inicial de perda de peso muito acelerado e depois uma certa estabilidade. E o que se observa é que essa estabilização do peso parece girar em torno de 1 ano, quando a técnica é o sleeve ou o bypass, e em torno de 2 anos, quando a técnica é a banda gástrica. Então, quando a gente vê, né, que as nossas pacientes basicamente são operadas por essas duas primeiras técnicas, né, o sleeve ou o bypass, a gente teria em mente que, grosso modo, estabilização do peso ao redor de 1 ano, e a partir daí, dessa estabilização, a gente já teria alguma segurança e algum embasamento na literatura para considerar que a gravidez ocorre no momento já mais adequado. Essas gestações que ocorrem antes de 1 ano, ou às vezes, como a gente já teve lá na maternidade escola, né, pacientes que engravidaram 4 meses depois, pacientes que chegaram para a gente com uma gravidez que, quando a gente vai da gravidez, isso realmente não é o ideal. Ela vai entrar no início da gravidez dela, no momento de franca perda de peso, de franco catabolismo, e aí a gente tem muito pouco dado sobre esse momento, a gente seguiu da melhor maneira que foi possível, mas sabidamente não é o ideal. A estabilização do peso já demonstraria um período mais seguro para a gestação, e aí a gente tem que é em torno de 1 ano para essas duas primeiras técnicas, ou 2 anos para a banda gástrica, que a gente não vê praticamente. Mas se a gente precisa pensar num planejamento para que essa estabilidade da perda ponderal, a estabilidade do peso, né, obtido seja atingida, é muito importante que a gente tenha em mente que conversar com a paciente, e aí não é exatamente
pelo menos não de quem está do nosso lado ginecologista, se a gente tiver oportunidade, né? É muito importante conversar com essa paciente antes mesmo dela operar, antes mesmo da submissão à cirurgia bariátrica. O que a gente vê é que, em uma parte significativa dos casos, e até a literatura mostra isso quando fala de 80% de gestação não intencionada, né? Naquela citação que eu mencionei anteriormente, boa parte dos casos não estão tendo um bom aconselhamento contraceptivo antes da cirurgia. E a gente sabe que se esse aconselhamento não vem antes da cirurgia, a adesão a ele é menor. E não basta só ele vir antes, mas ele também tem que ser feito de maneira adequada. A gente vê lá que 48% das mulheres em uso, que engravidaram vinham em uso de anticoncepcional oral. Ele é menos confiável depois da cirurgia bariátrica. Claro, a gente está falando de pacientes que vão ter alteração na sua absorção gastrointestinal. Então, o ideal é que a gente opte por métodos que não dependam dessa passagem absortiva, né? E aí a gente tem como métodos, né, aceitáveis e de boa segurança os LARCs, tendo DIUs implantes como primeira linha, mas também os injetáveis e os métodos de barreira não hormonais. O importante é que esse aconselhamento surja pré-cirurgia e seja bem definido um método que ela vá conseguir manter, vá conseguir usar e seguir até que essa estabilização do peso seja obtida. E aí, se o desejo de gestar for um plano, aí então esse método pode ser suspenso com toda a devida orientação, tendo em mente também que o acompanhamento nutricional e os demais acompanhamentos que a gente vai ver à frente, psicológico, psicoterápico, eventualmente psiquiátrico, estejam também acompanhando esse cuidado pós-operatório, né? Eles todos coloquem a mulher no seu melhor momento para a gestação em si. Então, a gente falou um pouco das técnicas, do tempo entre a cirurgia e a gestação, com algum grau de segurança, pelo que se tem na literatura, e, obviamente, o planejamento dessa cirurgia de maneira segura, orientado desde o período pré-concepcional. E aí, agora, essa mulher, então, já chegou grávida para nós, com um tempo adequado, ou nem tanto, mas a gente precisa pensar quais são os riscos maternos e fetais que a gente deve monitorar, que a gente deve ter atenção durante esse pré-natal. E aí, eu destaquei logo aqui no início, depois a gente vai falar das coisas que são mais próprias da gravidez em si, mas para a gente não deixar de ter em mente, né? Quando a gente tem uma paciente que foi submetida à cirurgia bariátrica, a gente precisa saber que a bariátrica em si tem como risco de intercorrências abdominais relacionadas mesmo à cirurgia, as hérnias internas, a obstrução, uma letra menor a posição com a banda gástrica, mas em menor destaque pela menor frequência dessa técnica, né? Mas também seria uma questão dela depois. Mas as outras situações não, e são situações que, para quem acompanha essas mulheres, em especial para quem eventualmente vai atendê-las na emergência, podem se confundir com dores ou situações mais relacionadas à gravidez, mas se ela tem a história de cirurgia bariátrica anterior, essas complicações cirúrgicas não devem se perder de vista completamente, pelo menos devem estar no radar, devem ser pensadas para que alguma coisa mais grave não passe desapercebido nessa avaliação da gestante que eventualmente surge com uma dor abdominal, às vezes mais inespecífica, às vezes podendo se confundir com um enjoo ou com uma cólica ou algo da gravidez. É, poder- Então é isso, assim, a importância só de se ter em mente que, quando a gente atende uma gestante com algum quadro das questões próprias da gravidez, a gente não deixar de considerar complicações que estejam relacionadas à cirurgia. Tá? Isso é sempre muito importante na avaliação e monitoramento de riscos maternos na gestação pós-bariátrica. Mas, continuando nesse item, né, dos riscos maternos e fetais que devem ser monitorados, é claro que o que é mais próprio da cirurgia e mais diretamente ligado à gravidez tem a ver com as questões carenciais, as deficiências nutricionais que podem decorrer tanto de uma ingesta total reduzida quanto de uma intolerância alimentar
pela própria restrição do espaço pós-cirúrgico e adaptação a isso, a diminuição de secreções, que também vão ter impacto nas absorções alimentares, e, em decorrência disso, em maior ou menor escala, a ocorrência de fetos pequenos para a idade gestacional ou mesmo de fetos com algum grau de restrição de crescimento, que parecem estar relacionados à má nutrição proteico-calórica, aos quadros desabsortivos, a uma menor capacidade de digesta mesmo. Além disso, tem trabalhos que buscam mostrar a relação ou não com o parto prematuro, com anomalias congênitas e com mortalidade perinatal. E aí o que a gente vê, por exemplo, nesse trabalho é que mulheres que submeteram a cirurgia bariátrica, mesmo que elas permaneçam obesas depois, isso a gente vê com bastante frequência, tá? Elas saem de um peso pré-cirúrgico muito elevado, que as coloca muitas vezes numa obesidade grau 3, e melhoram muito, mas seguem obesas grau 1 ou eventualmente num grupo de peso. Ainda assim, o fato de terem submetido a cirurgia bariátrica já reduz o risco de diabetes gestacional, alterações hipertensivas, macrosomia fetal, quando comparado a mulheres obesas sem cirurgia bariátrica. E aqui eu me lembrei de uma coisa que eu não comentei com relação ao anticoncepcional, mas quando a gente fala da questão da absorção ligada ao anticoncepcional oral, é muito importante também considerar a segurança do uso desse anticoncepcional, dado que muitas dessas mulheres seguem obesas mesmo depois da cirurgia, tá? Então é mais uma ponderação que termina puxando, né, pendendo para o lado dos LARCs, ou mesmo dos injetáveis, ou do método de barreira. Essas mulheres, então, mesmo que continuem obesas, têm menor risco dessas alterações durante a gravidez. Por outro lado, existe uma associação maior com fetos pequenos para a idade gestacional. Nesse trabalho, pelo menos, não houve diferença em relação à via de parto ou à ocorrência de parto prematuro. Por outro lado, um outro artigo importante que relacionou, né, desfechos na gravidez após cirurgia bariátrica, utilizou registros nacionais de um período mais longo, na Suécia, conseguiu analisar um total de 670 gestações em mulheres submetidas previamente à cirurgia bariátrica, e aí com um perfil que talvez seja mais próximo do que a gente observa, né, uma predominância importante do bypass. O tempo médio decorrido entre a cirurgia e a concepção foi de pouco mais de 1 ano, e a comparação dessas mulheres com gestações sem história de bariátrica, pareando por idade, paridade IMC, no grupo da bariátrica, com o IMC na primeira consulta pré-natal, mostrou o seguinte, que em relação a DMG e feto grande para a idade gestacional, a bariátrica representou, a perfeita cirurgia bariátrica representou uma redução importante desses desfechos com relevância. Por outro lado, os fetos pequenos para a idade gestacional se mostraram estatisticamente significativa a associação no grupo que foi submetido à cirurgia bariátrica. O parto pré-termo e o risco de um natimorto, de uma morte neonatal, embora um pouco maior no grupo submetido à bariátrica, não teve uma relevância estatística comprovada nesse trabalho, e a diferença na frequência de malformações congênitas não foi observada. Tá? Passando agora para outra parte que eu acho bastante complexa da gente manejar sozinho, e por isso a importância nesse pré-natal do manejo em conjunto com o endocrinologista, com a equipe de nutrição, são as recomendações dietéticas especiais, né? Como é que a gente monitora, como é que a gente suplementa. Então, os aspectos nutricionais, a suplementação nessas pacientes, e que, de uma maneira ou de outra, vão ter também relação com o crescimento fetal, com o ganho de peso da paciente durante a gravidez, elas precisam ser muito cuidadosamente individualizadas, baseadas no IMC pré-gestacional, no que se pretende de ganho durante a gravidez, no que a gente está observando de ganho de peso fetal. Então, esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental. A ingesta proteica está bem estabelecida como devendo ser de pelo menos 60 gramas dia, mas vocês vão ver que os demais macro e micronutrientes têm ainda dúvidas e parâmetros não tão bem definidos, não tão bem estabelecidos. E a gente, lá mesmo na maternidade, veio ao longo do tempo e do aprendizado construindo esse protocolo, e que ainda, né, sofre constante reavaliação e modificação, mas foi sendo pouco a pouco aprimorado, e hoje a gente tem pelo menos os nossos balizadores ali, razoavelmente bem estruturados, com uma evidência também na literatura, apesar de ser uma evidência que ainda precisa de muito mais
robustez. Então, o aconselhamento dietético nessas gestantes, ele precisa combinar recomendações tanto específicas do pós-cirurgia bariátrica, como recomendações próprias da gravidez, para que a gente busque atingir o melhor possível, né, em termos de suplementação e manutenção. A gente sabe que as deficiências vão ter relações e consequências tanto para a mãe quanto para o feto, então a deficiência proteica, a hipovolemia materna, pode estar relacionada ao feto que está crescendo menos, eventualmente pequeno para a idade ou restrito. A vitamina K também pode ter consequências fetais, assim como a vitamina A, vitamina B12, eletrólitos, enfim, macro e micronutrientes vão ter os seus desdobramentos. Por isso, a gente precisa dosar e estabelecer uma rotina de suporte ou de suplementação efetiva como tratamento. A gente tem como rotina lá na maternidade escola fazer sempre uma consulta inicial do pré-natal para essas pacientes, além da rotina pré-natal básica, um hemograma completo com esse foco, né, com foco em avaliar a anemia, o ferro sérico e a ferritina, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, o TSH, cálcio, magnésio e fósforo, a dosagem de vitamina D, vitamina A, vitamina B12, ácido fólico e proteínas totais e albumina. O coagulograma e o PTH, no início a gente achou um pouco demais introduzir, a gente por algum tempo dosou o PTH mais como um parâmetro indireto da deficiência da vitamina D. Hoje em dia a gente não está fazendo de rotina, tá? Ele aparece em algumas recomendações, mas na prática a gente não tem feito de rotina. E minimamente a gente precisa repetir essa avaliação laboratorial em cada trimestre. No entanto, obviamente que aqueles achados que necessitem de uma suplementação mais de perto e que tenham alterações, a gente pode repetir a critério clínico até mensalmente, tá? Mas pelo menos a cada trimestre a gente deve fazer essa reavaliação nutricional. Quando a gente olha uma tabela de artigo que fala de suplementação, fica até confuso, né? Não só a gente não traz exatamente a substância, às vezes as dosagens e unidades de medida não são exatamente as nossas, então a gente optou por, baseado nessa tabela, substituir e criar a nossa, que eu acho mais palatável para o nosso dia a dia, né? Então a gente sabe que o ferro, a suplementação de ferro, deve buscar, quando a gente precisa suplementar para anemia, 100 a 200 miligramas de ferro elementar dia. Né? Então, assim, quando a gente fala, né, fica sempre uma dúvida do que é o ferro, né, o composto que a gente tem ali de ferro que a gestante vai tomar e o que tem nele de ferro elementar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, claro que por razões de tolerância, se for possível, a gente busca fazer o ferro glicinato, né, o glicinato férrico. E aí, 100 a 200 miligramas de ferro elementar equivaleria ao seguinte: o glicinato férrico de 500 miligramas tem 100 miligramas de ferro elementar. Então, seria ele 2 vezes ao dia, tá? Se a gente não precisar suplementar, mas quiser só manter, aí a gente falaria em 60 miligramas de ferro elementar, que em termos de glicinato férrico seria o de 300 miligramas, tá? Uma vez ao dia, ele tem 60 miligramas de ferro elementar. Então, só para você ter uma ideia. O cálcio, a ideia é que a gente mantenha isso, claro, toda essa tabela, assim, toda paciente pós-bariátrica passa e é reavaliada periodicamente pela equipe de nutricionistas da maternidade. Então, tudo isso aqui também é avaliado em termos de dieta, tá? Mas como a gente vai confrontar os exames laboratoriais, a gente consegue avaliar quais os itens que precisam de maior ou menor suplementação adicional. O cálcio, a gente busca agregar o máximo possível dentro da dieta, e aí os leites enriquecidos em cálcio, mas a gente sabe também hoje que é uma rotina do Ministério da Saúde, para toda gestante, 1.000 miligramas de cálcio dia. Então, uma parte disso já é rotina para todos. Mas a paciente pós-bariátrica, pelas questões absortivas, pode precisar de uma suplementação que vá um pouquinho além da rotina para todo o pré-natal. Então, isso a gente vai avaliar de acordo com a dosagem, mas de um modo geral, essa suplementação não vai passar de 2.000 miligramas dia. Muitas ficam até só naqueles 1.000, que já são a rotina para todas, mas a ideia é essa. A vitamina D, a gente também termina suplementando, e aí o nosso objetivo é manter a vitamina D na dosagem eu até anotei aqui para não me esquecer de falar com vocês, a vitamina D a gente busca manter em 40 miligramas dia, exatamente. E a vitamina A, normalmente pela dieta a gente consegue ou pelos polivitamínicos, tá? Lembrando que a gente busca no início da gravidez usar um polivitamínico que tenha como fonte de vitamina A o beta-caroteno e não o retinol, né? Pelo próprio
risco de teratogenicidade. As outras vitaminas vão no polivitamínico mesmo, tá? A vitamina B12, a gente busca manter, tem como alvo manter ela em mais de 400, tá? E a gente também suplementa se for o caso, se for necessário. Hoje com a via sublingual, mais fácil, algumas usam injetável, mas a maioria que suplementa por via sublingual. Ácido fólico, zinco e magnésio, o zinco e magnésio no polivitamínico e o ácido fólico, lembrando que a necessidade nas pacientes pós-bariátrica, pelas questões absortivas, a gente mantém aquela dose que antigamente era, né, usada por todas, de 5 miligramas dia. Tá? A suplementação proteica, então, como eu falei, ela é previsto que essa paciente não faça ingestão abaixo de 60 gramas por dia. Se ela fizesse, isso foi identificado na avaliação do diário alimentar dela, né, na anamnese alimentar pela nutrição, ou se a gente vir nos exames de sangue uma albumina baixa, ou se a gente também identificar pela avaliação ultrassonográfica ao longo do terceiro trimestre um crescimento fetal aquém do esperado para a idade, a gente pode incrementar essa suplementação de proteína a partir ou de proteína isolada ou de compostos calórico-proteicos, aí vai depender também do quanto se deseja de ganho de peso da mãe. Aí existem algumas formulações que permitem isso, tá? Lembrando também que a gente precisa ter sempre em mente que tudo isso vai agregando, né, um custo adicional ao pré-natal. Então, são mulheres que fazem uso de tantos suplementos que isso tem que ser lembrado e vai ter que ser discutido em alguma medida, principalmente com o perfil de paciente que a gente atende lá, porque às vezes fica um pouco difícil adequar da maneira que seria melhor possível a dieta e ainda adquirir toda a suplementação necessária, né? De todo modo, a gente precisa lembrar que algumas evidências mostram que aquelas mulheres que engravidam nos 2 anos iniciais, nos 2 anos após a cirurgia, costumam precisar, ou seja, aquelas que têm a gestação mais distante, né, da cirurgia, costumam precisar mais próxima da cirurgia, costumam precisar de suplementação proteica mais frequentemente, tá? Então, o tempo é uma coisa que vai aparecer sempre, né, em relação ao pré-natal e à cirurgia bariátrica. Passando para um outro ponto importante do pré-natal das pacientes pós-bariátrica, é o rastreio e o manejo do diabetes mellitus gestacional. Se a suplementação já traz para a gente várias dúvidas e necessidades de um acompanhamento com o nutricionista e endocrinologista, o rastreio para o diabetes não fica atrás de forma nenhuma, pelo contrário até, né? É um rastreio difícil, com parâmetros ainda mal estabelecidos, ainda precisa-se de um melhor entendimento de como é que a gente vai proceder nessa condição para entender quem tem diabetes e como manejar esse diabetes. Por quê? Porque essas mulheres, pela própria técnica da cirurgia, podem apresentar um dumping severo em até 60% dos casos, se forem submetidas a TOTG. Então, elas vão fazer aquele pico glicêmico muito rápido e depois uma hipoglicemia que pode ser grave. De modo que o TOTG, o teste oral de tolerância à glicose, na forma como a gente faz para qualquer gestante, e que tem o seu rastreio, né, a sua utilização universal preconizada, ele é justamente contraindicado na paciente pós-bariátrica. A gente não rastreia o DMG com o TOTG nessas pacientes, tá? Submetidas a bypass ou sleeve. A gente tem valores de referência no TOTG na gestação, né, na gestação habitual, sem cirurgia bariátrica, de 92, 180, 92 no jejum, 180 na primeira hora e 153 na segunda hora. E a gente não tem, pensa bem, a gente tem, é um teste que pode causar um efeito adverso grave, e a gente não tem segurança se esses valores seriam os mesmos para referência nessas pacientes. Por quê? Exatamente pelo pico mais alto e mais precoce, ou seja, um pico hiperglicêmico talvez antes da primeira hora e uma hipoglicemia grave a seguir. Então, eu fico diante do risco do teste e diante de uma pouca segurança de que os valores que eu hoje possuo como referência vão funcionar para elas. Então, é mais um dado para que a gente não use esse teste como parâmetro. Mas e aí, né? Como é que a gente vai fazer? Qual é a alternativa? O que sobra? A gente, durante muito tempo, lá no pré-natal, usava, entre 24 e a gente escolhia em alguns momentos, bom, já analisava, né, a história da paciente, parente de primeiro grau diabético ou não, obesidade ou não, e pegava esse mesmo período
que seria o do teu ATG, para fazer, em momentos selecionados, glicemia de jejum e pós-prandial. Né? Como é que a gente faz isso lá na maternidade? Né? Você vai colher a glicemia em jejum, com 8 horas de jejum, ela vai receber um determinado café, né, padronizado, que não é específico para quem tem diabetes, e vai colher 1 hora depois. Então, a gente usava esse parâmetro para tentar avaliar quem tinha diabetes gestacional. Mas essa coleta não só ela é trabalhosa, porque a gente precisava fazer isso em mais do que um momento, a gente tem a questão do deslocamento, do jejum e da alimentação em vários momentos ali, fotos do que está acontecendo, mas a gente não conseguia avaliar como é que estava a glicemia ao longo dos dias, né? Então, a gente começou a ver que talvez monitorar a glicemia capilar pré e pós-prandial nesse mesmo período fosse o ideal. Aí a gente esbarrou num outro problema, que é a disponibilidade de aparelho e fita. A gente tinha esse material disponível para os pacientes que já usavam insulina no nosso outro ambulatório de quem tem diabetes, ou gestacional ou prévio, mas não para os pacientes pós-bariátrica sem diagnóstico de diabetes. Então, a gente ficou um tempo com essa questão. Agora, essas pacientes estão chegando para a gente podendo conseguir esse aparelho posto. E aí a gente tem conseguido rastrear desse modo. Mas esse rastreio ainda não é um rastreio totalmente validado. Assim, qual é o número de alterações? Se a gente pensar em 7 medidas, porque né, num dia padrão, eu faria 7 medidas. Jejum, 1 hora após café, pré-almoço, 1 hora após almoço, 4 medidas, pré-jantar, 1 hora após jantar e ceia. Então, eu teria 7 medidas, e é isso ao longo de alguns dias, nessas 1, 2 semanas, qual o percentual de medidas alteradas que fechariam o diagnóstico ou que refutariam esse diagnóstico? Como é que eu teria certeza disso? Isso não é bem estabelecido, a gente tem usado 20% das medidas alteradas, mas a gente entende que isso precisa de mais trabalhos que corroborem, né? A gente não, por que 20? Por que não 30? Por que esse número exato? Isso começou a ser avaliado por um trabalho de doutorado ali dentro, que ainda não está terminado, mas que pretende correlacionar essas medidas com o diagnóstico. Mas, além disso, a gente observa assim, pacientes que eventualmente têm esses 20% de medidas alteradas. Quando a gente vai olhar o ultrassom, esse bebê está pequeno para a idade. Aí, será que eu entender esses 20% de medidas alteradas como DMG e começar uma dieta mais restritiva vai ser benéfico para um bebê que não está crescendo? Será que esses 20% é pesado demais? Então, eu deveria só restringir? Se eu também tivesse outras alterações, além das glicemias capilares isoladas? Ou, por outro lado, quando eu tenho aquela paciente com perfil glicêmico todo normal nessas medidas, mas vejo alterações ultrassonográficas que podem sugerir MG, onde é que a gente vai conseguir adequar essas mulheres para só restringir a dieta ainda mais para quem precisar realmente ser restringido? Será que o ideal seria a gente fazer uma orientação dietética conceitual mais ampla, independente do diagnóstico de DMG, que previsse pequenas refeições mais frequentes, porque a gente sabe que essas mulheres, independente de terem DMG ou não, elas são mais propensas à hipoglicemia. Então, será que eu preciso de 2 horas e meia, 3 horas só de intervalo entre as refeições e não as 3 a 4 horas que a gente habitualmente acaba falando? Mas aí isso mexeria no meu mapa de monitoramento, porque quando eu faço pré-alimentar os valores que eu tenho, eu prevejo ali 3 horas sem comer. Então, tudo isso gera dúvida, né? Como manejar, diminuir esses intervalos, prever para todas elas que o carboidrato seja numa versão integral, para exatamente ter uma absorção mais lenta e diminuir esses períodos de hipoglicemia. Será que isso, em paralelo à testagem, não só diagnosticaria melhor, como seria mais seguro e mais saudável para essas mulheres? Então, são dúvidas que a gente tem com relação ao diagnóstico e ao manejo do diabetes que não estão resolvidas. Tá? Uma outra coisa que surgiu ali também como um trabalho de doutorado, mas que ainda não está finalizado, foi o uso dos monitores de glicemia intersticial, né, o monitor Libre. A gente não tem ainda validação para o uso dele, mas ele, para esse perfil de paciente, parece bastante interessante, porque mostra não só a glicemia em diversos momentos, mas também as tendências, né, de subida e tendência de hipo. Então, pode ser um adicional em termos de segurança, mas precisa de mais trabalho também com relação a isso. E aí a gente fica diante desse dilema, né? Atualmente, o que a gente está usando é isso: a glicemia capilar monitorizada em 7 momentos do dia, por 1 a 2 semanas, entre 24 e 28 semanas, buscando
desculpa, buscando correlacionar também com os achados do crescimento fetal no ultrassom, o ganho de peso da mãe, como é que ela está tolerando a dieta, mas, em grosso modo, a gente tem usado os 20% como um número aí que baliza o diagnóstico, tá? Mas isso precisa de bem mais estudo sobre o tema, não é 100% amarrado. E, além disso, a gente sempre pede o jejum e hemoglobina glicada como parte dos exames no início do pré-natal. No segundo trimestre, a gente tem priorizado a monitorização da glicemia capilar, mas quando é necessário, a gente ainda associa a glicemia de jejum com esse pós-alimentar que eu falei. E no terceiro trimestre, de um modo geral, com o que a gente tem de disponível, a gente já refutou esse diagnóstico, mas quando não é o caso, a gente pode repetir o rastreio. Mesmo estando fora das 24 e 28 semanas, a gente pode fornecer mais um período de aparelho e tentar rastrear por mais um tempo se alguma coisa se mostrar relevante. Com relação ao acompanhamento específico da gravidez, eu não coloquei aqui nada sobre aprazamento de consultas, porque em princípio ele não muda, ele segue uma lógica do pré-natal habitual, e assim como o segmento ultrassonográfico em primeiro e segundo trimestre. No terceiro, a gente monitora mensalmente o crescimento fetal por essa associação com fetos, associação mais frequente com fetos pequenos para a idade gestacional, tá? E também para ser mais um parâmetro com relação à suplementação proteico-calórica, ao quanto se deve ou não restringir a dieta, enfim, a gente acaba usando o crescimento fetal, a circunferência abdominal fetal é maior ou não do que o percentil 75, são parâmetros que a gente vai usando para tentar compor o quadro do que seria o indicado, tá? Com relação ao acompanhamento ainda específico da gravidez, eu volto a bater na tecla do acompanhamento multidisciplinar, né? A gente já falou um pouco aqui do endócrino e do nutricionista como parceiros inseparáveis nesse pré-natal, inseparáveis mesmo, essenciais, assim, acho que é um pré-natal que não deveria ser conduzido exclusivamente pelo obstetra, a gente precisa desse acompanhamento em paralelo, é fundamental. Eu coloco também aqui o acompanhamento da saúde mental, tá? Rastreio de ansiedade, depressão e abuso de substância, e eventualmente até alterações mais graves, eu vou mostrar daqui a pouco, fazem parte real do segmento dessas mulheres, tá? A gente tem não só a psicologia, como a psiquiatria permanente no ambulatório na quinta-feira de manhã, tá? E o que a gente vê é que, além dessas desordens que eu mencionei, né, é muito comum que de algum modo, aquela compulsão alimentar impedida pela cirurgia restritiva migre para algum outro tipo de ansiedade ou de compulsão, então a gente precisa estar atento a isso. E existe também correlação com o maior risco de suicídio. Então, o que a gente observa é que as nossas pacientes do ambulatório de bariátrica, 100% delas acompanham com psicologia e um número bastante elevado acompanha também com a psiquiatria, eventualmente com o uso de medicação em associação, tá? E chegando perto do fim aqui, que já tem bastante tempo, sobre a amamentação, né? O que a gente tem a falar sobre a amamentação? Ela é recomendada em todas as pacientes pós-bariátrica, desde que não haja alguma outra contraindicação obstétrica mesmo para isso. Seria muito importante seguir a monitorização que a gente tem durante o pré-natal, também durante a lactação, mantendo as suplementações que se fizerem necessárias, assim como a gente fez durante o pré-natal, tá? Um dado interessante com relação à amamentação foi mestrado de uma colega nossa, endocrinologista, lá na maternidade escola. Ela estudou exatamente, não em termos de micronutrientes, mas de macronutrientes, o leite materno dessas pacientes, comparando com o leite de pacientes que não foram submetidos à cirurgia bariátrica. E o que ela observou, em especial com relação à caloria, né, a gordura e a proteínas, é que não tem diferença significativa. Então, isso deu para a gente mais um suporte para o discurso que a gente já sustentava de que a amamentação é recomendada e é benéfica, saber que em pacientes da maternidade escola, onde esse estudo foi feito, não houve diferença na qualidade do leite, né, em relação a um grupo e outro, e, portanto, as pacientes pós-bariátrica podem e devem amamentar, tá? Esse aqui é só um recorte final dos itens, né, que de uma maneira bem didática, esse consenso de 2019 traz como os principais pontos ligados ao cuidado para uma gestação saudável pós-bariátrica, então o cuidado contraceptivo que deve começar desde antes, para que a gravidez só venha no momento planejado, o cuidado com as questões cirúrgicas que são próprias da bariátrica, mas que podem surgir durante a gravidez e que a gente não deve perder um olhar sobre isso, por mais que aí a gente precise, obviamente, agregar o colega cirurgião,
por conta da gravidade do quadro, eventualmente, mas que a gente não perca de vista que essas coisas existem na população pós-bariátrica com uma frequência infinitamente maior do que numa população habitual, né, as hérnias e as complicações cirúrgicas em si, é a importância dos suplementos, do acompanhamento endocrinológico e nutricional em paralelo para que a gente faça uma suplementação adequada e oportuna, a monitorização fetal, em especial com relação ao crescimento, a monitorização laboratorial delas, a dieta adequada, o desafio ainda presente do rastreio do diabetes, mas principalmente a lembrança de não façam TOTG nessas pacientes, porque isso pode ser grave e até ameaçador da vida, eventualmente, numa síndrome de dumping mais severa mesmo. As questões de saúde mental, o cuidado com o ganho de peso nessa paciente, que vai ser monitorizado pela equipe de nutrição junto conosco, mas que deve observar o IMC pré-gestacional e os objetivos de dieta que a gente planeja e o incentivo à amamentação sempre. A gestante pós-bariátrica, então, como essa população obstétrica crescente para a gente, com seus desfechos e riscos próprios, traz para nós algumas questões, né? O conhecimento atual, baseado em estudos retrospectivos, na maioria das vezes pequenos, heterogêneos, precisam ser expandidos, né? Então, a gente já teve alguns trabalhos lá na maternidade, em caráter de mestrado e doutorado, que tiveram como população de estudo a população desse ambulatório, mas existe um campo ainda muito maior para que outras investigações sejam feitas e o campo maior é necessário, né? Não existe uma abordagem padronizada para os screenings e tratamento das deficiências, então a gente vem construindo essa rotina ao longo do desenvolvimento do ambulatório. A monitorização também de deficiências nutricionais e o suporte dietético precisa de equipe multidisciplinar experiente, assim como o diagnóstico e o manejo do diabetes gestacional. Complicações psiquiátricas e cirúrgicas que podem ocorrer devem estar sempre em mente, e os estudos indicam que os melhores desfechos pós-bariátricos, comparados às gestantes obesas, fazem com que, apesar de toda essa gama de aprendizado ainda necessário, de desafios pela frente, a melhora obtida naquelas pacientes que têm indicação da cirurgia, quando a cirurgia é realizada, justificam o procedimento e todos as intercorrências com as quais a gente vai ter que manejar. A gente observa melhores desfechos do que aquelas gestações complicadas pela obesidade até o momento. Aqui só um enfoque novamente a nossa equipe multidisciplinar. Eu acho que eu não deixei de colocar ninguém aí, mas se lembrarem de alguém mais, ele certamente será bem-vindo, porque não é um pré-natal exclusivo do obstetra. Não deve ser, não é recomendado que seja mesmo, tá? O que a gente observa nesses 10 anos é que sem cada um desses elementos aqui, esse pré-natal não seria bem sucedido como a gente acredita que ele é hoje. E ele funciona às quintas. 8 horas da manhã a gente está lá, eu, Marcos, endócrino, a equipe toda de nutrição, a equipe de psicologia, o pessoal de ultrassom e medicina fetal, a enfermagem, a Miriam, psiquiatra. Eu coloquei aqui o endereço eletrônico que remete aos nossos protocolos, quem tiver curiosidade, quiser olhar, ele está bastante fiel ao que foi dito aqui na apresentação. Uma outra coisa nova eu posso ter inserido, porque a gente de tempos em tempos atualiza o protocolo, mas ele está bastante de acordo com o que está falado aqui, assim como a parte do capítulo do Tratado de Obstetrícia do professor Rezende, que foi recentemente revisada, e essa parte foi revisada por mim, pelo Marcos e pelo professor Jorge, e também está muito, muito de acordo com o que foi colocado aqui nessa apresentação. Era isso, pessoal. Eu vou parar de compartilhar para poder ver vocês. Fernanda, obrigado, foi ótimo. Tem uma pergunta da Hanna, que é uma aluna nossa de pós-graduação, que está ali, apareceu. Você quer fazer a Isso, pergunta eu vi então durante de a aula, viva fiquei em voz, dúvida. Hanna? Quer que eu leia a pergunta dela, se ela não estiver ouvindo? A Ah, Hanna Oi, está estou pode ali. falar, ouvindo, Hannah. sim. Quer Não, é que eu falar, fiquei. Hannah? É, inclusive, conheço o Fernando lá do Ambulatório de Mola. Eu. é, Enfim, eu estava falando de anticoncepcional oral. Se vamos dizer que a paciente não quer fazer injetável de uma maneira nenhuma ou nenhum LARC, existe alguma pílula específica, algum anticoncepcional específico que tem uma dosagem maior, que seja um pouquinho mais confiável? Hannah, não que eu tenha lido, de todo o levantamento que eu fiz para essa aula aqui, os contraceptivos orais, eles ficam
numa casinha ali que, a princípio, não são colocados como primeira linha, como uma linha segura para pós-bariátrica. E aí eu acho que entra o nosso papel, como ginecologistas também, né, de orientar, se ela não quiser nenhum dos outros, de repente tentar um método de barreira, mas assim, eu acho que por mais, o que ela precisa entender é que talvez seja algo transitório, né, já que pode haver o objetivo de gestar. Por outro lado, também, se não há o objetivo de gestar, ela, mais do que ninguém, tem que querer um método eficaz. Então, eu acho que é muito o nosso papel nessa orientação para convencer do que vai funcionar. Porque não adianta a gente buscar alguma coisa que, mesmo que melhore um pouco, não vai trazer a eficácia desejada. O recomendado, a primeira linha, são os LARC. E, como alternativas, os injetáveis ou método de barreira para quem preferir. Mas o anticoncepcional tem não só a questão da diminuição da eficácia pela desabsorção, mas também a questão daquelas que permanecem obesas, e aí pesar, em termos de idade, obesidade, o risco de tromboembolismo e o uso de anticoncepcional oral, né? Então, eu acho que mais do que nunca a nossa orientação nessa hora vai ser fundamental. Se ela quer gestar, ela deve querer no momento adequado, ela deve entender o risco que é e, eventualmente, o prejuízo que é gestar nesse momento de franca perda de peso, de perda acelerada. E, por outro lado, se ela não quer gestar, ela também certamente compreende o dano que é uma gestação não planejada, né? Então, eu acho que diante disso é que a gente tem um apoio para tentar convencer de que algum outro método, dentro das possibilidades seguras que a gente tem, ela possa, então, escolher. Né? Eu não faria, não li nada que dê segurança a algum tipo de anticoncepcional oral. Não, eu estava pensando nisso porque eu rodei lá no Natal de Servidores, que tem uma quantidade de paciente obesa enorme. E eu já peguei muitas gestações acidentais por uso de anticoncepcional oral. Então, eu queria saber, como ginecologista mesmo, qual seria uma opção boa. Porque E muitas vezes a pessoa... essa paciente obesa que você fala de servidores, uma obesa pós-bariátrica. No caso, ela não era pós-bariátrica, Ah, ela era nova. ah. Mas, enfim, mas tem o mesmo problema da questão da dosagem. Ainda assim, eu acho que tentar uma outra linha poderia ser mais seguro para ela, sim. Até pensando na Exatamente. questão do risco de trombose, né? Já que ela tem uma obesidade mais importante. Interessante. Muito obrigada, viu? Nada, Hannah. Professor Benzecri levantou a mão. Professor. Não estamos ouvindo, professor, senhor. Agora eu acho que ele caiu. Ele, sem querer, deve ter apertado ali o Vai off. mexer no Eu, áudio, né? alguém quer fazer uma pergunta? Estou vendo aí o Carlos André nos assistindo. Obrigado, Carlos André. Tem uma turma aí que não perde. É, enquanto. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Olha que coisa interessante. Enquanto você falava, eu perguntei para a inteligência artificial como é que seria, perguntas Hum, para fazer para uma paciente pós-cirurgia bariátrica. E olha que razoável, bem o que você disse, quer dizer, identificar o tipo de cirurgia, a data de cirurgia, o intervalo entre a cirurgia e a gravidez, é, avaliação nutricional, os exames fundamentais que você mencionou todos, sintomas atuais, histórico obstétrico, acompanhamento obstétrico atual. Quer dizer, isso apenas para a gente, eu acho que é irreversível a gente ir contra aí a inteligência artificial, que pode ser um instrumento interessantíssimo. Eu tinha uma pergunta, Fernanda. Aquele negócio que bota, que a gente vê muita gente usando diabética, é interessante hum. para monitorar a glicemia nessas pacientes? Aquilo é assim proibitivo em termos de preço? Aquele devicezinho que o pessoal usa no braço Isso. fixado. Aquela é a monitorização da glicemia intersticial, né? A gente Ah, coloca ali o monitor, que tem um capilar que vai ficar ali na região subcutânea e vai monitorar a glicemia continuamente. E tem hoje aí, até um aplicativo que você faz a leitura com o celular, isso. né? E É. ele mostra a tendência de subida, de descida.
o que que acontece com ele? Ele era parte de uma tese de doutorado, ele é parte de uma tese de doutorado que vinha sendo desenvolvida lá na maternidade, vinculada ao grupo da endócrino, que buscava exatamente a correlação dele com a glicemia capilar, que ainda era o padrão para monitorização ao longo do dia, né? E nesse grupo de pacientes, ele traria não só a vantagem que já traz para qualquer outro grupo da não invasão, do não espetar, né? Mas também a segurança quanto a mostrar a tendência da hipo, porque essas pacientes fazem muita hipoglicemia também, se fizerem um intervalo entre as alimentações maiores, um intervalo maior. Mas a questão da glicemia intersticial, do monitor livre, é que ele ainda não está validado para o uso Ah, na é? gravidez, não está Ah, ainda. Então, ele ainda em caráter de estudo funciona bem, a gente acredita que vai ter coisa que é boa em relação a isso, porque são desses avanços que vêm para somar. A gente precisa só ver o grau de correlação, mas que alguma coisa, tomara que apareça em relação a isso com segurança, isso sem dúvida. Tá? Mas ele, para nós na bariátrica, a gente estava querendo, inclusive, que ele, até além do que só para monitorar, a gente queria a correlação dele com o diagnóstico. Porque uma vez que elas não fazem TOTG, ele seria uma estratégia ainda mais confortável e acessível, pelo menos não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da execução, do que a monitorização em ponta de dedo por tanto tempo. sim. Mas ele ainda não tem validação, esse trabalho ainda está em curso, ele não está fechado, tá? Mas é uma promessa, é uma promessa interessante para quem tem diabetes, engravida, para quem é pós-bariátrica e eventualmente precisa do diagnóstico do diabetes gestacional ou não, seria interessante. Agora, em termos de custo, ele é caro. A última vez que a gente olhou, você troca o sensor a cada 15 dias, né? E Hum. era algo como R$ 250. Se eu conseguir, eu E, até dou e uma aquele checada nele, mas é sensor, caro. como é que é? Ele fica ancorado? Como é que ele Ele faz essa? fica, quando a gente aplica, o aplicador tem uma agulhinha, mas depois que você tira o introdutor dele, ele fica Ah, ali preso à pele. Em aham. teoria, não tem que ter nada por cima. Algumas pacientes preferem colocar. Na bariátrica, a gente tem menos pacientes que usam menos, porque elas não são, na sua maioria, já diabéticas, porque muitas vezes, até depois que elas corrigem uma parte da obesidade, se não toda, elas melhoram o perfil glicêmico, e muitas que eram pré-diabéticas ou tinham diabetes tipo 2 até melhoram esse controle. Mas no ambulatório de diabetes, algumas pacientes usam, algumas têm, mesmo sem a completa validação, elas têm, usam e correlacionam com a ponta de dedo. E o que a gente vê é que algumas preferem proteger com um micropore, alguma coisa assim, principalmente quando vão fazer algum exercício, porque o que você Uhum. tem que ter só é o cuidado de não bater, né? Uma pancada ali vai tirar. Mas se não bater, até a hora do banho, etc., é normal. Ele fica, o capilar está no meio dele e ele fica preso ali na pele depois da aplicação, mas sem agulha, sem nada ali. O que tem é um capilarzinho Então dentro. não incomoda, quer dizer, só o incômodo de uma Então, bolotinha ali uma grudada na bolotinha, cara. Algumas às vezes fazem uma reaçãozinha na pele, aí mudam, você pode mudar o lado, mas Uhum. não é uma coisa que traga incômodo, muito pelo contrário. Para quem tem que se espetar o tempo todo, ele traz muito conforto, né? Legal. Então, acho que a validação na gravidez é uma das promessas aí, uma das coisas que precisa de mais avaliação para a gente poder aumentar o conforto e a segurança, né? Tanto das pós-bariátricas em seus rastreios, mas em especial da população diabética, né? Elas se beneficiariam muito. Você no último slide, ou na sua fala, você disse às quintas-feiras e tudo, mas isso é tudo regulado, né, Fernanda? Essa chegada Sim, do paciente, né? elas chegam pela regulação, tanto municipal quanto pelo SER. Hoje o que a gente tem visto é que a maior parte dessas pacientes tem vindo pela plataforma SER, que é a regulação estadual, né? E tem Uhum. vindo num número bastante expressivo, assim, é É. frequente a gente fazer o acolhimento de 3 a cada semana, às vezes 4, eventualmente 2, mas não passa uma semana que não entra ninguém. Às vezes a gente até usa algumas outras entradinhas ali, espaços de agenda para acomodar e depois reúne todo mundo na quinta, porque o número de pacientes que a gente tem recebido é grande, é bem grande, assim, é um ambulatório que está cheio a ponto de, como eu falei no início, né, a gente está estudando dividir esse ambulatório, porque Professor Bezecri, o senhor já tentou? Tente novamente, por favor. Isso. Acho que agora vamos ouvi-lo. Não. Ainda não. E é curioso que deu um ruidinho assim, depois não. E A gente. some o símbolo dele de microfone mutado, né? Mas a voz não sai para É, nós. é.
Bom, professor, não estamos conseguindo ouvi-lo, mas queria agradecer a sua presença e se conseguir fazer a pergunta no chat, mas às vezes no telefone é difícil de formular aí, escrito no chat. Alguém mais queria perguntar alguma coisa, doutora Fernanda? Então, Fernanda, queria agradecer mais uma vez a tua participação, já deixar aqui o convite para o próximo ano e já fica o convite Obrigada, Jorge. também para a edição. Estamos começando a mexer na próxima edição do Livro Grande e já vai ter tarefa aí para o segundo semestre, tá bom? Muito obrigado, uma boa Tá noite para ótimo. todos vocês e uma ótima semana. Até a próxima. Obrigado, Obrigada, Jorge. Boa noite, Obrigada a boa noite. todos. Tchau, boa noite. obrigado, Fernanda. Tchau, tchau.